E você vai entender nesse vídeo o que é o glúten e qual é a verdade sobre essa substância. A verdade nua e crua, que eu vou falar aqui para vocês, tá? Meu nome é Marco Menelau, eu sou médico, pesquisador da medicina natural, apaixonado pela medicina, apaixonado pela saúde. E quem é apaixonado pela saúde não pode deixar de pensar em retirar da alimentação substâncias nocivas que prejudicam ela e intoxicam nosso corpo todos os dias. E essa substância é o glúten. É uma das, né? Não é a única, não é o único vilão que tem na história, não. E nem vem com aquela história de dizer, porque no passado dizia que ovo era ruim, hoje está dizendo que ovo é bom. Não tem essa conversa, não. Não tem essa conversa, não, porque tudo que não for natural faz mal pra gente. Qualquer coisa. Tirou a naturalidade, faz mal. O ovo nunca vai fazer mal, porque o ovo ele é natural. Ninguém modifica o ovo. Ninguém pega o ovo e faz uma transformação química para fazer um outro alimento. Não existe isso. Mas, no pão, você tem uma modificação. E a maioria do trigo que existe hoje é um trigo modificado geneticamente. Então, são muitos detalhes desse assunto, super importante, fica aqui até o final, mas vai logo começando a ajudar o nosso canal, clicando aí embaixo no inscrever-se, no sininho e no todas. Isso é muito importante. Outra coisa que você pode fazer para nos ajudar é clicar no gostei, se você gostar desse vídeo, se ele fizer sentido para você, tá? Estamos no rumo de 3 milhões de inscritos no nosso canal. 3 milhões. Isso é muito bom. São 3 milhões de pessoas que se inscreveram e que estão aí, dia sim, dia não, aparecendo por aqui para nos prestigiar com a sua presença, com sua audiência. Eu agradeço muito a todos vocês, tá? Maria Silva está perguntando se a farinha de trigo orgânica faz mal. Claro que sim, porque ela é orgânica, ou seja, não leva agrotóxicos, mas ela leva alteração genética. Ela foi alterada geneticamente. Então esse é um problema sério, tá? Kiane está dizendo que há 6 anos que está sem glúten. Não faz nada de errado, minha filha. Porque, olha, a maior revolução que eu tive na minha vida foi quando eu tirei o glúten. Foi a maior revolução de saúde da minha vida. Eu não estou exagerando aqui. Foi em 2015, quando eu larguei esse veneno. Graças a Deus. Se não tivesse largado, estaria em maus lençóis. E tem alguns detalhes sobre ele que a gente vai entender agora. Em primeiro lugar, o que é esse danado desse glúten? O que é isso? Bem, vamos lá. Vamos explicar de uma forma mais simples. O trigo, ele é um alimento para a gente. Ele é uma planta, tá? E do trigo se faz uma farinha. Essa farinha vai conter muito carboidrato, que tem amido, que é um carboidrato complexo, tem muita glicose no amido. É uma molécula de glicose gigantesca, pode-se dizer assim, a grosso modo. Porque o amido ele é formado por várias moléculazinhas de glicose. Então, quando ele entra na corrente sanguínea, quando ele entra no nosso intestino, vai sofrer a ação de uma enzima chamada amilase, ou o nome amido amilase, e vai ser quebrado em glicose pura. Então, por exemplo, uma batata inglesa que você come, que não tem fibra nenhuma, ao ser digerida uma tapioca, vira glicose pura na tua corrente sanguínea, mesmo que comer açúcar. Só não é o mesmo que comer açúcar, pode-se dizer assim, mas é quase. Bem, o que seria então o glúten? Ele, além da farinha de trigo ter muito açúcar, ter muito carboidrato, que é o amido, vai conter também uma proteína. Pronto. Você já ouviu falar que existe proteína, carboidrato e gordura, não é? Então, a proteína do trigo é o glúten, que na realidade não é glúten, não tem esse nome, mas tem outro nome, é gliadina. E tem outros nomes, são alguns tipos de proteínas que estão presentes lá no trigo. Se a gente comesse o trigo cru, e a gente não pode fazer isso, não teria problema, porque o nosso organismo conhece aquele elemento ali. Eu sei o que é isso, ele sabe, porque é natural. Mas quando você coloca o pão no forno, há uma transformação nessas proteínas. Elas se transformam em glúten. O glúten, na verdade, ele não existe na natureza, ele é fabricado. Ele é artificial. E por isso que ele é muito ruim.
é uma proteína que o nosso corpo não digere. Ele é incapaz de quebrar a molécula do glúten. Então ele entra pela corrente sanguínea, aliás, ele já faz mal lá no teu intestino, ele destrói o teu intestino, e ele vai para a corrente sanguínea e vai se alojar em várias partes do teu corpo, como uma boa toxina faz, provocando vários efeitos que você pode colocar uma lista aí de, nossa, imensa de defeitos aí. E problemas porque ele é um tóxico agressor. Toda toxina, ela agride as células. Não é? Ah, doutor, mas eu não tenho intolerância ao glúten, eu não tenho alergia ao glúten, eu não tenho problema de eu comer glúten. Tem sim. Eu vou explicar para vocês agora qual é a diferença entre uma pessoa que tem alergia a glúten e uma pessoa que não tem alergia a glúten. Sabe qual é a diferença? É que a pessoa que tem alergia, que tem a intolerância ao glúten, ela reclama. O organismo dela reclama. Fica aborrecido quando é agredido. E a pessoa que não tem intolerância ao glúten, o intestino fica calado. Ele leva a porrada, mas não reclama. Essa é a única diferença. Mas a agressão vai ser a mesma. O glúten agride as células do intestino, destruindo-as paulatinamente, criando uma inflamação crônica constante que vai gerar problemas sérios como síndrome do intestino irritável, síndrome do intestino irritável, né? Síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, diverticulites e outros problemas intestinais. E essa proteína, ela atrapalha o funcionamento normal do intestino delgado, principalmente, que é onde nós absorvemos os nutrientes. Porque é uma proteína que fica como se fosse um plástico. Imagine o seguinte, o intestino ele é uma superfície que absorve os nutrientes. E o glúten vai se depositando e fica como se fosse um plástico em cima dessa região absortiva, atrapalhando a absorção. E aí o intestino reage, inflamando e criando um muco espesso, branco, para tentar expulsar essa porcaria. Tá? Esse é o glúten que fica no intestino. Mas tem o glúten que consegue escapar e entrar na corrente sanguínea. E aí é que vai ser o problema, porque você vai ter uma reação imunológica. A criação de anticorpos contra esse glúten. E esses anticorpos criados, eles vão gerar uma agressão a essa proteína, que o corpo está se defendendo daquilo que não é bom, e vai agredir também a tua tireoide. Porque as células da tireoide têm proteínas parecidas com o glúten. E aí o sistema imunológico, ele agride a tua tireoide. E aí você começa a ter uma tireoidite, uma tireoide inflamada por conta do consumo do pão. Estás vendo como a coisa é séria? Aí tem gente que passa anos sem a tireoide reclamar. Tem gente que passa anos sem a tireoide falar nada, mas de belo dia vai pipocar. Tá? Agora, qual seria o problema básico desse glúten aí? E que é diferente do passado? Bem, vamos lá. No começo do século passado, antes disso até, como era feito o pão? Ele era fermentado com a chamada fermentação natural, que durava dias. Na época de Jesus, a fermentação durava dias. Dias. Não era horas, não. E aí, nesse tempo, as bactérias do bem e os fungos do bem que existem no trigo, eles vão atuar ali, inclusive o Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura de cerveja, né? Vai atuar exatamente naquele glúten ali que existe naquela farinha e vai destruir o glúten. Todas as proteínas vão ser digeridas pelas bactérias e fungos. Então, quando você tem um pão que passou dias para fermentar, numa fermentação natural, teoricamente, absolutamente todo o glúten dali desapareceu, não tem mais. Foi destruído pela fermentação. Era esse o pão que Jesus comia. Era esse o pão que nossos ancestrais comiam há 200, 300 anos atrás, 150 anos atrás.
não existia a modificação genética que foi feita no glúten, que fez com que ele tivesse mais proteína, e nem existia essa coisa de pegar uma massa, colocar um acelerador biológico e passar somente 1 hora ou 2 horas fermentando. E esse aqui é o mais grave problema. Você não tem mais o pão de fermentação natural. E aí com ele, com esse pão fermentado mais rápido, vai ter todo o glúten ali presente. Então é um problema muito sério mesmo. E muito mais glúten do que no passado. Imagine que esse glúten, que é essa proteína que não é digerida, ele não só faz mal ao próprio intestino, destruindo o intestino todo dia, mas entra na corrente sanguínea e vai para todo canto. Porque, aquilo que entrar na corrente sanguínea da gente vai para todo canto. Não é? Atinge todos os órgãos. Porque a corrente sanguínea atinge todos os lugares do corpo da gente. É uma corrente de sangue circulando. Entrou na corrente sanguínea, vai atingir tudo. Felizmente, o nosso cérebro tem uma barreira. A barreira hematoencefálica. Vai proteger. E os olhos também têm a barreira hematoencefálica, que tem outra barreira também. Tem dupla proteção os olhos da gente. E os órgãos dos sentidos também, ouvido, etc. Então, o que é que acontece? Graças a Deus. Mas sempre escapa um glutenzinho para lá. Quando essa barreira não está muito boa, a pessoa vai ter enxaqueca. Por quê? Porque o glúten vai agredir as meninges e o cérebro, paulatinamente inflamando o cérebro. Daí vem o quê? Ansiedade e depressão. É uma doença basicamente inflamatória do tecido que reveste o cérebro, que nutre, que é o tecido da glia. Não é o neurônio em si que inflama, é o tecido conjuntivo do sistema nervoso que inflama. E aí você vai ter um problema, porque esse tecido também é importante para o funcionamento do sistema nervoso, a criação dos neurotransmissores em equilíbrio. Aí você vai ter deficiência de serotonina, de GABA, que é o principal neurotransmissor relaxante. Aí você vai ficar ansioso e deprimido por conta dessa inflamação. Então vocês percebem? Aí esse glúten também vai para o rim. E vai destruir o rim. Ele vai para o fígado. Aí no fígado ele não tem chance, porque as células do fígado são porreta, né? Vão dar conta dele. É o único órgão que aguenta o glúten, não é? Mas ele vai inflamar o fígado, vai estimular a produção de mais gordura a partir de glicose, aumentando a quantidade de gordura estocada no fígado, aumentando a esteatose hepática. Ele vai também chegar no pâncreas e excitar as células do pâncreas, fazendo com que produzam mais insulina, dando aqueles picos de insulina. E aí tem todo o processo aí que vai destruindo tudo, dos pés à cabeça. Vai circulando pelo corpo inteiro. Dizem os entendidos que é no mínimo 6 meses para todo o glúten que você tem no seu corpo ser eliminado depois que você para de uma vez com o glúten. 6 meses. Eu acredito que é muito mais do que isso ainda. E toxina, ela entra a jato. Ela entra como avião a jato, mas ela sai de carrocinha. Viu? Esse é um problema sério. Para eliminar a toxina é muito mais difícil do que se intoxicar. Desintoxicar é muito mais difícil do que se intoxicar. Então, quando eu pergunto para os meus pacientes, você come glúten, come pão? Eu falo, doutor, de vez em quando, eu digo, essa é a resposta errada. Não vai adiantar de nada. Porque num dia que você come ali, numa festa infantil, aquele glúten dali vai passar mais 6 meses ou mais para ser eliminado. Então você vai continuar com glúten, estimulando o teu sistema imunológico. Eu já tive pacientes aqui que se curaram de tireoidite Hashimoto. Totalmente. Porque a tireoidite, né, era provocada pelo glúten. Tirou o glúten, acabou. Está curado. Glauber está dizendo aqui uma frase muito legal, Glauber. Gostei. Não tem desculpa. Só come porcaria quem não está nem aí para a saúde. Tá certíssimo, Glauber. Muito bem, parabéns, viu? Certíssimo. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.